Leira vai voar. Glória a Deus. Quero deixar bem claro aqui que eu achei muito bonito. Eu me emocionei vendo a minha esposa chorar aqui na frente. Eu lembro de quando ela pegava os altares com muito choro. Eu fico tão emocionado ver ela fazendo, chorando. Eu acho que a Camila é uma pessoa que não pode morrer. Quero dizer para você, Camila, você não pode morrer a chamada que tem na tua vida. Ninguém pode sepultar você. Problemas, desilusões, isso não pode te ofuscar. Você tem uma chamada e eu tenho outra. E você precisa ser forte. Como eu tenho sido forte, Camila, você tem visto a minha vida. Vem aqui na frente. Só Deus sabe o tanto que nós choramos até aqui. Nós temos uma alma para prestar conta com Deus. Um Brasil inteiro nos seguiu. Você tem uma chamada. O Senhor quer te usar nessa terra. Nunca é tarde para sonhar, irmã Camila. Nunca é tarde para saber os planos de Deus na tua vida. Nunca é tarde para voltar atrás e recomeçar tudo de novo. Essas lágrimas que saem do teu rosto é a lágrima que Jesus ela tem saudade. É a lágrima que Jesus tem saudade, são essas lágrimas. A lágrima daquela pureza antiga. Do movimento de acreditar que cada louvor que você louva, você pode chorar no meio dele. Seja forte, mulher. Nós temos que vencer, nós fomos chamados para isso. Nós temos que levar essa multidão para o céu. Temos que ser forte. É nessa hora que Deus conta conosco. Não vamos olhar para trás. Vamos, Camila. Se um dia você olhar para o chão e ver minha cabeça decapitada, ver minha cabeça fora do corpo, não chores. Porque você acompanhou um homem de Deus que era necessário acontecer isso. Mas se eu ver a tua, eu também não vou chorar. A primeira coisa que eu vou fazer é olhar para a tua cabeça e dizer, dentro desse cérebro, acarretou problemas, mas ficou o coração preservado no Senhor. Vamos, Camila. Vamos dar vida por esses pequeninos. O céu nos espera. Vamos levar nossos filhos para lá. Vamos levar esse povo que nos assiste para lá. Vamos se santificar para que nós sejamos luz na vida deles. Fique com o seu ministério. Não abandone. Como Paulo disse a Timóteo, tu tem um ministério em mãos. Seja puro, fiel, seja relevante e vai em frente. Que se você sair daqui, Camila, totalmente diferente do jeito que você entrou. Mais sensível, mais madura e que nós possamos voltar para o nosso lar cheio do Espírito Santo. Vá em paz, filho. Deus abençoe. Amém! Lucas capítulo 15. É hoje que Jesus vai falar comigo. Quantas pessoas tem ao vivo aí? 2.500 pessoas. Abre comigo, vocês que estão em casa, a Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Eu estou sentindo a glória de Deus, está muito forte. Eu sei por que Jesus está aqui, para renovar pessoas. Às vezes você peca contra Deus e você fala assim, meu pecado, ele não tem mais volta. Para você, para Deus é um sopro. Vamos embora de novo. Então vamos ser fortes, amém? Lucas capítulo 15, todo mundo de casa me ouvindo bem? Versículo 11. Jesus continuou dizendo, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai, pai, me dá de parte a tua herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando-se tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela cidade, da terra, e comandou para os seus campos a cuidar dos seus porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e, correndo, abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti com ela, aí ponde-lhe um anel na mão e sandálias dos pés. Trazei o bezerro gordo e matai, e comemos e regamos. Pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se desperdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltou, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando dos seus criados, perguntou: o que está acontecendo aqui? E ele disse: veio teu irmão, teu pai, matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo, o pai insistiu com ele. Ele, porém, respondeu: pai, olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer as tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para se alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho, que desperdiçou teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai, o filho: tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos e o festejamos, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quero deixar somente um versículo antes de Deus tomar meu corpo. A congregação cristã do Brasil. Aqui, mais uma vez, Jesus prova que mesmo caindo em prostituição, ele perdoa o seu filho. Então não mate os que caírem em adultério. Não mate os que caírem em prostituição. Igreja, todos fechem os olhos e vamos orar para o Senhor revelar a palavra. Pai santo e poderoso Deus, eu te glorifico. Eu te dou graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, eu sei que os seus santos anjos já se encontram aqui. Tem pessoas em casa recebendo um poder, uma autoridade divina. Existe agora nesse exato momento um concílio da tua graça. Há um mover muito grande nesse lugar. Há uma glória que nos espera no céu. E eu sei, Senhor, que tua mão já está estendida sobre esse ambiente. A tua glória, Senhor, é benevolente. E teu Espírito com teus santos anjos passam sobre a terra para defender os pequeninos desses últimos dias. Senhor, eu te glorifico por mais um dia de tomar meu corpo, para fazer abundar em mim o teu poder. Pai da justiça, príncipe da paz, muito obrigado por essa palavra revelada. A ti, ó Deus, eu te imploro que o Senhor determina, Senhor meu Deus, a tua visita até o fim deste culto. Toma o meu corpo como instrumento de coragem, para que todos em casa venham receber e reconhecer que somente o Senhor é Deus. O Senhor pode perdoar pecado. Feche os seus olhos e vamos esperar o Senhor revelar a palavra. Igreja do Senhor, olhe para cá, pode se sentar, os irmãos de casa, fiquem bem atentos. Meus irmãos e amados irmãos de igreja que aqui se encontram, os santos anjos que aqui se encontram nesse pavilhão. Estamos vivendo uma palavra muito interessante e também muito triste. Estamos vivendo essa palavra um tempo de separação. A separação de uma família, a separação de dois irmãos, a separação de um pai, de um filho. Mas não que o pai se separou, ao ponto de o filho se separar do pai. Certamente diz o Senhor que jamais te separaria os teus filhos. Se o filho pedir um pão, jamais o pai daria uma pedra. Então, era relevante que essa história mostrasse a conduta de Deus. Um Deus que não se separa do homem, um Deus que não foge da realidade e entender que tem um filho na terra. Então, aqui nessa parábola, Jesus está mostrando ao povo de Israel, falando a eles, dizendo que um dia teve uma separação essa que trouxe diante do concílio da família a misericórdia do Senhor. Um menino, quem sabe um jovem, que agora tinha bens com o pai, porque o pai tinha uma herança. E esse mesmo filho agora pede uma separação total do pai. E por quê? Porque a terra
lá fora estavam chamando ele para gozar de uma vida pequena e passageira, de prazeres que passam, de mentiras que voam, de sentimentos que são frustrados dentro dos seus corações. Aqui a carne estava puxando para o exílio, a carne estava tentando voltar a ele, ao Egito, parecendo o povo hebreu dizendo: passamos o Mar Vermelho e agora queremos voltar a uma terra que ainda comíamos e bebíamos. Nós estávamos presos, mas comíamos e bebíamos. Parecendo o povo do tempo de Moisés dizendo: estavam presos no Egito, mas lá comíamos e aqui no deserto vamos perecer. Então assim estava o sentimento desse jovem, tentando voltar às prisões, para comer e para beber, para fazer vontade carnal e deixar o deserto do Espírito. Então Deus toma um concílio. Jesus, revelado pelo Espírito Santo, menciona também a nação de Israel, separada de Deus, que voltou a amar Balaíns, voltou a amar Astarote, mas nunca deixou de ser noiva e filhos. Assim, Deus, o próprio Jesus, intitulado de poder, começa a sentir uma renovação espiritual e chamar o povo uma responsabilidade de que teve uma família que foi quebrada por prazeres que se passam. Este jovem, eles se separam do próprio pai e ele pede para o pai a herança. Então ele divide, porque a herança tinha que ser dividida. Então um recebe uma parte, o outro recebe a outra, e com essa herança ele sai correndo essa liberdade mentirosa para fazer coisas que não convém, para pecar, prostituir, para beber, para se divertir no forró, no baile funk, não sei. Mas ali ele estava curtindo os seus prazeres imorais, a prostituição, a promiscuidade e toda a lascívia do campo e tudo que era mal aos olhos do Senhor. Chegou um tempo que os seus pecados foi afundando esse homem. Esse homem foi retrocedendo em seus erros, e os seus erros foi dando a ele o salário da morte, ao ponto de se esfriar tanto que ao ponto de não reconhecer, ao mesmo tempo que era filho e também era um homem derrotado. Ali estava indo a sua decadência. A cada pecado que cometia, a cada copo de cerveja que bebia, a lágrima rolava, porque a alma precisava voltar daquilo que ela nunca poderia sair. A presença do Espírito Santo que inflamava dentro da alma. A cada copo de cerveja uma lágrima rolava, porque a carne queria cerveja e a alma chorava, querendo voltar para o Pai. Aqui, uma separação triunfante para o pecado e a morte, e vai se afundando a cada dia mais, ao ponto de pegar o bolso e olhar, e assim, soltar o bolso e ver: acabou meu dinheiro e minha herança acabou. Agora, acabando o dinheiro e a prostituição da terra, e o gozo, o prazer terreno, porque passa. Segundo a Bíblia Sagrada diz que quem faz a vontade do mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Então agora se destaca um homem perdido, um pai chorando porque não sabe onde o filho anda. Naquele momento, no sentimento físico, não sabia, mas como essa parábola era espiritual, era o próprio Jesus que estava ali. Então Jesus conhece tudo, ele sabe todas as coisas. Então Jesus agora sabe o que está acontecendo com teu filho. Quem sabe muitos que estão em casa, outros que aqui se encontram, estão perguntando e dizendo: eu estou na igreja, eu tomo santa ceia, eu sou batizado, eu falo em línguas. Mas aqui Jesus não está falando daquele que saiu fisicamente. Jesus está falando de alguém que se deslocou espiritualmente. Tem muitas pessoas que tomam santa ceia, que é filho pródigo. Tem muitas pessoas que cantam na igreja, e é filho pródigo. Tem muitas pessoas que pregam e é filho pródigo. Pessoas que desviaram da verdade, pessoas que afastaram de Deus e acham intitulados que são homens e mulheres de Deus falando em línguas estranhas. Nós estamos vivendo uma guerra, uma última guerra, um Armagedon de nossa alma, que quer aprisionar os nossos preceitos e quer surgir a nossa vida diante de Deus para fazer aquilo que não convém. Assim, o apóstolo Paulo estava dizendo que todo homem vivia essa abundância de pecado. Então, quantos estão desviados? Quantos estão desviados com gravata, com paletó? Estão longe de Deus, porque os fariseus também estavam filhos pródigos, eram religiosos, amavam a Bíblia, conheciam
conhecia a Torá, mas nunca tinha intimidade com o Espírito. E é isso que Jesus está falando. Não somente aquele que saiu fisicamente, mas aquele que saiu do Espírito. Aquele que agora começou no Espírito e está terminando na carne. Aquele que um dia, quando nasceu, estava no Espírito e está terminando em carne. É isso que Jesus está falando acerca daqueles que se foram, daqueles que partiram para o outro mundo, a outro horizonte, ao desvio da liberdade mentirosa, para uma carne fraudulenta e cansada. Jesus está alertando o teu povo que se vier para a direita ou para a esquerda não há nada bom, ao ponto de dizer não olhar para a direita e nem para a esquerda, porque o alvo é Cristo. Estamos vivendo esse dia de dores. São milhões de pessoas desviando da verdade, são milhões de pessoas desviando do caminho da justiça, o caminho tortuoso que espera, dando para eles sobre os fardos pesados. Como diz também no livro de Mateus 24, por ser aumentado a iniquidade no mundo, o amor ao Pai se esfriará. Aquele homem, aquele jovem, perdeu o amor pelo teu pai, perdeu o respeito pelo teu pai, perdeu a intimidade que ele tinha com o teu pai, porque se ele amasse o teu pai, ele lembraria dos conselhos que teu pai te desse. Assim como Davi olhou para Salomão e disse: filho meu, atentas às palavras do Senhor, e levantai o seu caminho à direção do sol. Porque o Davi sabia que Salomão, desde pequeno, cuidar do teu filho, criado desde pequeno, para que ele não desvie do caminho. Então, assim esse cresceu e desviou. E por que desviou? Porque chegou um tempo na vida dele que teu coração tinha modificado. O coração que tinha um talento de espinhos, uma terra petrificada, que Jesus disse: quando o semeador lança, ela até cresce, mas os prazeres deste mundo o sufocam. E é esse sentimento que gerou dentro dele o sentimento de sufocar a palavra, através dos espinhos que cresceram do seu coração. Quando olhou e viu, quando veio a tempestade, o mundo e suas paixões, cresceu, mas não permaneceu, porque os espinhos, a vontade da carne sufoca. Quantos milhões de brasileiros estão chorando no quarto, arrependido, lembrando que quando cantava no coral, lembrando quando tinha oportunidade de dizer Deus é santo, abrindo o culto, tomando ceia e chorando. Hoje estão com copo na mão, estão fumando maconha, estão fumando crack, desviados da palavra de Deus, estão amarrados em seus próprios conceitos, vivendo com os porcos e comendo tudo que os porcos recebem e praticando iniquidade diante de Deus, sabendo que um dia a tua alma regozijava no Senhor, a tua alma regozijava no Pai. E é isso que o Senhor está falando para milhões de pessoas que estão ali, ouvindo agora a direção desse Espírito, para que voltasse para o Senhor, porque o Senhor não é mau, o Senhor é bom, e a tua benignidade dura para todos sempre. O amor se esfriando e a terra congela. E por que a terra congela? Porque cada ser humano é como glóbulos, e todos unidos sem amor se esfriam. A terra vira um iceberg, porque todo gelo é composto de moléculas frias. E é isso que está acontecendo com o planeta gelado, um planeta sem amor, um planeta de iniquidade, que todos endureceram os seus corações. Assim aconteceu com esse jovem. Quantos jovens como esse estão desviados? Quantas pessoas agora nos assistindo um dia profetizavam e falavam em línguas, mas agora estão chorosos, depressivos, porque deixaram a paz que estava no Pai, deixaram um dia o ciclo de amor que estava no Pai e voltaram a obras errantes. Como estrelas caíram, assim murcharam como uma flor que estava fora da videira do céu. Jesus olhou e começou a dizer e repudiar esse fato em Lucas 9, dizendo que aquele que pega a mão no arado não pode olhar para trás. Ele repudiava todo esse sentimento de tentar achar que vai e depois volta. Jesus nunca amou isso, ao ponto de Deus falar: minha alma não tem prazer naquele que recua.
Jesus está falando conosco. Rabandai Churika Narabassuriana Rabagai. Aleluia, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Anarai Suriane Canarabassuriane. Um anjo entra dentro da igreja e diz: olha, Deus está mandando dizer algo para vocês. Eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. O primeiro amor naquele jovem também se esfriou. Começou a acreditar em fábulas. E quando o laço da morte o pegou, o tragou, levou a ele de vestes reais para vestes de mendigo. A Bíblia menciona no Lucas capítulo 15 que ele perdeu até as suas sandálias. Ele não tinha mais o anel do pai no dedo, ou seja, a aliança que ele tinha com Deus tinha sido perdida. E por que ele estava descalço? Porque quem sabe ele vendeu as sandálias para comprar comida. Ele perdeu financeiramente, ele perdeu espiritualmente, ele entrou no momento colapso da sua vida, caiu em seus próprios delitos e morreu em suas próprias paixões. Porque a Bíblia menciona que há caminhos aos olhos do homem que até parece ser bom, mas o final dele espera é a morte. Então, o desvio da conduta levou à morte. E é isso que está acontecendo com milhões de brasileiros, desviando todos os dias. Um povo que se desvia dos estatutos, um povo que deixa de temer a Deus, que peca e não pede perdão de seus erros, que leva o concílio achando que Deus não conhece os seus corações. Deus está mostrando para nós essa noite, dizendo que ainda que se você se perdeu, que ainda que você está longe, o Pai está chorando, esperando a sua volta. Não foi diferente para o povo hebreu também. Quando Moisés sobe o monte, demora 40 dias para falar com Deus. Segundo a Bíblia Sagrada, tomado de um poder incalculável, e seu rosto parecia como o sol descendo da montanha. Quando ele desce, depois de 40 dias, o povo inclui Arão e coloca Arão na parede e diz: vamos agora torrar a joia do Egito, para fazer um bezerro para adoração. Eles desviaram do permanecer, do esperar em Deus. Eles desviaram da conduta ética cristã, que é permanecer no amor, na esperança e na fé. Não tinham mais fé que Moisés deixaria, não tinha mais amor em Deus e perderam a esperança em Jeová. Então levantaram um Deus estranho, com 4 patas, ao ponto que o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos capítulo 1, eram todos homens adoradores de répteis, quadrúpedes. E aconteceu também no Êxodo. O mundo se desvia a cada dia. O mundo está em colapso. Pessoas a cada dia mais largando a mão do mestre. E por quê? Porque o mundo está aprazível. O mundo está com um banquete insaciável. Você come e nunca se sacia. É por isso que a tua alma está triste. É por isso que você pecou ontem e hoje é um vazio na tua alma. Está choroso, sem direção e não sabe para onde voltar. Está amarrado em seu próprio lodo. E esse lodo dos porcos é o lodo da imundície. É o lodo da coerência dos erros. E é isso que Jesus está falando, ao ponto de Davi olhar esse lodo em visão e escrever: Senhor, tu és santo demais, me chamou e me tirou meus pés do lodo terrível, do encharco de lodo, e me colocou em nossa vida. Eu sinto a glória do Senhor neste lugar.
O tempo, ele não é só isso. Temos que tomar vigilância todo dia, porque ali estava Salomão, um menino sábio, que no tempo da tua velhice vai se desviar dos caminhos do Senhor. Então Jesus não está falando de jovem, Jesus não está falando de idoso, Jesus não está falando de idosa, ele está falando de pessoas, porque se não vigiar vai cair. Pode ter 80, pode ter 90, pode ficar 60 anos vendo o anjo entrar na tua casa. Um dia, se você não vigiar, os anjos vão parar de entrar e vão entrar demônios. Por quê? Porque Salomão, ele aconteceu ao ponto de mulheres altivas, alheias, mulheres estranhas, tomaram consigo da sua sedução e deitar com elas. E Deus reprovar Salomão em 1 Reis 11. Assim, também aconteceu que quando a Bíblia menciona que Deus levou aquele parecer de terra de pouca profundidade. E por que terra de pouca profundidade? Porque a terra é o coração. E o coração ele tem que ser mais fundo com Deus. Ele tem que ter mais intimidade, mais fundeza, mais profundidade. O homem que busca Deus e fala Jesus, glória a Deus aqui na igreja e vai embora, e faz outras coisas, outra tarefa, esses daí, esses que vão a cair, esses que vão logo pedir para o pai, pai me dá minha herança. Mas aqueles que aprofundam a terra, aqueles que cavam, aqueles que afundam mais, esses sim vai ter profundidade, porque esses serão semelhantes ao homem que cavou para causa da rocha, veio o vento, a tempestade e não a derrubou. Dá para sentir agora direto aqui? Dá para sentir, irmão Lucas? Dá para sentir você que está em casa? Dá para sentir? Eita agora! Que palavra linda, Senhor! Eu sinto a presença do Mestre Jesus. Eu sinto a presença do Mestre. Andas, recai chocomanai, tobanderras sandarai. Xerei comando romanase. Aramandagaisha. Aleluia. Então Jesus está dizendo, olha, cuidado, porque quando vocês saírem da presença minha ou do Pai, a tua vida será vazia. E uma vida vazia, ele começa a dizer em Lucas capítulo 11, dizendo, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando descanso e não acha. Então ele vai voltar naquela casa que um diz, eu voltarei para minha casa. E olha que interessante, o mesmo menino que pensou em voltar para a casa do pai, agora Jesus está falando que um demônio, vou repetir, um demônio disse, vou voltar para a casa que eu estava. Nós estamos falando de um demônio, não estamos falando de um filho pródigo, estamos falando de um demônio dizer, eu voltarei naquela casa. Então Jesus disse, quando aquele demônio voltar, o tempo daquele homem será 7 vezes pior do que aquele tempo passado. E então, assim como ele sente vontade de voltar para o Pai, os demônios também sentem vontade de voltar para o teu corpo. Então o aviso de Jesus é dizer, vocês que estão em pé, tomem cuidado para que não caia. Porque aquele demônio da bebida que antes você chegou engulso na igreja, com o nariz branco de cocaína, vai tentar voltar para o teu corpo. Mas calma, vigiem, orem para não cair na tentação dele. Porque esse demônio da cocaína vai querer voltar para o corpo. E foi o que Jesus falava. Então agora estamos falando de um filho tentando voltar também. Assim como os demônios também tiveram saudade do teu corpo. O diabo tem saudade do teu corpo. Ele quer te pegar. Ele quer entrar de novo. E todo dia vem tentações para nós sairmos da presença do Pai e voltar a comer lavagem da onde era imundície, lodo, pecado, enxogo de maldade. Agora estamos lidando com a situação extrema, a situação da volta. E por que voltar é difícil, não é fácil? E por que não é fácil? Porque voltar não é fácil. Porque nessa parábola ninguém foi visitar esse jovem.
Ninguém foi. O teu irmão de igreja que congregava com ele, deixou ele no meio dos povos, nunca perguntou para o pai: pai, cadê meu irmão? Estou com saudade dele. Quantos de vocês que estão em casa, o pastor não vai te visitar, ninguém te visita, o teu irmão nem te pergunta que tem saudade de você no culto? E foi o que aconteceu com esse jovem. E o que acontece com a igreja? E por que Jesus está chorando todos os dias? Porque a igreja devia acolher, ela quer matar. Quando aquele jovem resolve voltar, passando por tudo, na humilhação ele se humilhou e disse: o meu pai com banquete bom, eu aqui sem sandália, sem anel, no lodo de enxergo, eu vou voltar. Sabe o que aconteceu com a sua volta? Pergunta o quê? Eu vou falar se todos falar mais alto o quê? Pergunta o que quem está na live? Vou falar. Quando esse jovem volta, ele não encara um demônio esperando ele: você não vai entrar não foi isso. O demônio que aparece para ele em forma de gente, o teu próprio irmão. Ah é? Vai fazer festa para esse infeliz? O que está acontecendo aqui? É o que está acontecendo na igreja brasileira. Todo mundo tem prazer de dizer: você viu quem desviou? Você viu quem caiu? Você viu quem está na droga? Eu só quero dizer: Satanás, eu não quero saber quem caiu, eu quero saber quem voltou para a casa do Pai, quem levantou, eu quero saber quem levantou. Eu não quero saber quem saiu, eu não quero saber quem está na prostituição, eu quero saber quem retornou, 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 quem. Retornou para a casa do Pai. É isso que eu quero saber. Eu não quero saber quem caiu. E se um dia o meu irmão voltar, eu também quero participar da festa da sua volta. Eu estou voando nas asas do Espírito aqui em cima. Eu não quero saber se meu irmão voltar, eu vou passar um engraxate no sapato e eu vou falar: pai, deixa eu colocar. Essa igreja é uma igreja covarde, uma igreja que mata pessoas, uma igreja que aplaude quem cai. E é esse Jesus está falando aqui, que aconteceu isso. Quantos tentaram voltar para a igreja, mas o obreiro falou: mas você voltando, tem que ficar 1 ano de banco, sendo que tem que ficar de banco é ele, porque ele não consegue nem tirar a trave que está no teu olho, quanto mais o cisco que está no olho do teu irmão. Então agora estamos falando de um desvio de conduta mata. Desvio de autoridade, mata. Desvio de sentimento também mata. Mas eu quero dizer que em todo desvio há um caminho de atalho. Vou repetir, para todos vocês que estão em casa, para todos que aqui se encontram: em todo desvio há um caminho de atalho. E Jesus está falando: vem, tem atalho para cá, volta para mim. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo uma glória enorme aqui. O pai não esquece do filho nunca. Se o filho se humilhar, ele encontra. Então se coloca o que Jesus disse: quem bate, abre. Quem busca, encontra. E quem se humilha é exaltado.
Só quero dizer algo aqui. Quero dizer algo para vocês que estão em casa. E para vocês que aqui se encontram nesse pavilhão. E aos santos anjos do Senhor que aqui se encontram. Eu quero dizer que quem é o homem para parar você? Quem é alguém para olhar para você e dizer: ei, você não consegue mais se aproximar de Deus. Você está longe, sepultado e nós vai te matar. Quem é o homem para dizer para você que você não pode conseguir? Quando João olha, e no livro de Apocalipse ele olha e escreve assim: olha, e eis que uma forte voz do trono dizia: eis que faço nova todas as coisas. Quem é o homem para parar uma chamada? Quem é alguém que vai parar você? Ei, meu amigo, olhe para cá. Quem pode parar aquele que Deus escolheu? Mesmo ainda que você se encontra com o baseado na mão assistindo essa live, mesmo ainda com o copo de cerveja está gelando em seus dedos, é nessa mão que carrega a maconha, a cocaína, o revólver, é nessa mão que prostitui, na masturbação, é nela que o homem quer cortar. E Jesus disse: olha, se pecar é melhor cortar. Mas ainda Jesus disse: não corta ainda, porque é a vida, enquanto a vida é a esperança. Então é o seguinte, ainda essa vida é nessa mão que prostitui, é nessa mão que Jesus quer usar para expulsar demônio, é nessa mão que Jesus quer usar para curar o enfermo, é nessa mão aí, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem é o homem? Quem é Satanás para dizer: ei, morreu? Ah, Satanás morreu. Está feliz no inferno? Tô, porque matei o melhor amigo de Jesus. Lázaro morreu. Espera, 4 dias chega aí. Lázaro, tu está morto. Colocaram uma pedra para impedir de você sair. Está morto numa caverna escura, cheirando mal. Lázaro, Deus está falando para vários Lázaro que está em casa. Deus está falando para várias pessoas que estão longe de Deus: saia para fora. Hoje, saia para fora. Xaramagandegai. Eu estou sentindo a presença daquele que pode ressuscitar sonho. Eu estou sentindo a presença daquele que pode dar vida. Eu estou sentindo a presença daquele que pode mudar a história. Oh, glória. Meu Deus, que coisa linda. Jeremias, faz o favor. Faço sim, senhor. Estou aqui pronto para fazer o que o senhor mandar. Desce a casa do oleiro. Está vendo esse vaso? É assim vocês na minha mão. Está vendo essa mão? É a minha mão. E no decorrer da história, Jeremias escreve com papiro, dizendo que algum vaso, um pedaço dele caiu no chão. E que olhando para o homem, se Jeremias parasse e falava: Deus, espera um pouquinho. A primeira coisa que ele indagava lá: não presta mais, não é? Caiu no chão. Vamos jogar pro lixo. Esse é um pedaço de barro. Não presta para mais nada. Esse barro que caiu não presta mais. Para o homem, aquele pedaço de barro que caiu na olaria era apenas mais um pedaço que caiu que não presta. Mas sabe que a Bíblia menciona que quando Jeremias estava olhando, Deus moldando o vaso, caiu um pedaço de barro, e a Bíblia diz que a mão poderosa de Deus vai: pega o barro de novo, pega o barro de novo, pega o barro de novo, pega de novo, amassa, faz o vaso, faz. Ainda esperança para o vaso, o barro que caiu no chão. Eu estou cheio da glória de Deus nesse lugar. Eu estou cheio do Espírito Santo aqui nessa noite.
Se para o homem ele anda e não presta mais. Mas Deus vai lá e surpreende Jeremias. Ele pegou de novo e voltou a refazer. Eu estou sentindo uma glória que eu nunca senti na minha vida. É muito forte o que está acontecendo nessa noite. Deus tomou meu corpo. Deus tomou a igreja. Sharai, Recai Tucumã, Tiremanai, Haramai Tucou, Sharamando Ri, Rebanagas, Heremando Ri, Shumando Comã, Hanamande Rebene, Rubancone Comai. O Senhor está falando nessa noite. O Senhor está falando com milhares de pessoas. Pessoas que um dia largaram o Evangelho. Pessoas um dia que deixaram para trás aquilo que um dia foi por herança dado a vocês. Aquilo que foi prometido. O Senhor é fiel para cumprir aquele chamado. Vocês que estão longe de Deus, prepare, estica a tua mão. Não tem problema não, pode entrar. Não vai ter dois seguranças como tem na igreja aqui do lado dos ricos, que não deixa pobre entrar. Pode entrar, porque a casa de Deus não tem segurança para impedir os ímpios de entrar. Porque é aqui que Deus faz o vaso novo. Então, vem sujo, vem com cigarro na boca, mas vem com a bebida com o oitão na cinta, mas vem com a mão cheia de prostituição, mas vem. Porque aqui você vai sentir o renovo do Espírito Santo. E Ele vai mudar a tua vida. Que glória é essa, irmão Lucas? Deus tomou a igreja. Eu quero lhe falar uma notícia boa. Estica a mãozinha, minha filha. Todo mundo estica a mãozinha. Estica. Fecha os teus olhos em casa. Vocês estão em casa, eu profetizo, estica a mão. Agora fecha os olhos e sinta Jesus colocando um anel novo no teu dedo. Sinta o Senhor colocando um anel novo. Tu voltaste, meu servo. Agora Jesus está falando: ei, prepara o banquete agora. Prepara que ela voltou com tudo. Ela voltou com tudo. Alegra os céus, alegra os anjos, alegra tudo, porque aquele que estava perdido, ele foi encontrado novamente. Vai, que fala com Deus, fala. Eu vou deixar vocês adorar a Deus. Eu vou deixar vocês adorar, porque agora vocês voltaram. Então agora que vocês voltaram, se prostra. Pede perdão. Eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar. Pede perdão. Volta agora. Volta com tudo. Vai, quebra tudo. Vai falando com Deus. Vai. Fala: Senhor, eu estou perdido. Agora o Senhor me encontraste. Fá, nerras. Recan, nerra. Chobogão no ro. Ai, que é. Chimene remandácia. Rabanduri. Comanda gaserecandai. Shei. Fracanderra suriande remandai. Ramanduri candarraça. Rebanduri candarabagachai. O Senhor está em meio do teu povo e Ele não se abalará. Vocês que estão em casa, pode ajoelhar em frente ao televisor. Vocês que estão em casa, pode adorar o Senhor. Fale com Deus agora. Fala: Senhor, me perdoa, eu quero voltar melhor. Eu estava sujo, eu estava errando, eu estou voltando agora. Rebandarabagai, Shemandarai Turika Managasubiandas, Rai Chorobanagasubianagai. Vai falando com Deus, vai falando com Deus, vai falando com Deus, vai falando com Deus agora. Fala: Senhor, eu desviei do caminho, eu desviei, Senhor.
Oh, meu Pai, me misericórdia de mim. Eu quero voltar agora. Eu quero voltar, Senhor. Oh, meu Deus. Fale com Deus. Você que está em casa, fale também. Fale também agora. Fale também agora, você que está em casa. Você que está em casa, vai falando com Deus. Fala com o Senhor. Senhor, eu estou longe do Senhor, eu afastei do ministério. Eu estou assim, ó Deus, meu Deus, angustiado porque eu não consigo mais fazer aquilo que eu fazia. Senhor, me ajuda a voltar. Me ajuda, Senhor, a voltar para o teu concílio, a voltar para a igreja. Aleluia. Fala agora com o Senhor. O Senhor está aqui para te ouvir. O Senhor está para ouvir agora a tua vida. Aleluia, glória, glória. Escute esse louvor agora. Escute aí. Escute aí o que o Senhor vai falar através desse louvor. Escute. Escute o que Deus vai falar com você através desse louvor agora. Querido irmão, eu venho te visitar. Senti sua ausência e por isso venho te ver. Me recordei. Lembra? Dos hinos que você cantava. Você cantava esses hinos, lembra disso? Não suportei. Escute. A saudade de você. Traga um abraço apertado da igreja e um sorriso carinhoso do pastor da mocidade, um forte aperto de mão e uma lembrança do coral onde você cantou. Sua classe manda lhe dizer que o seu nome da matrícula não tirou, e o lugar onde você se sentava até hoje ninguém o ocupou. O local onde você se ajoelhava para fazer a sua oração, e as lágrimas que você derramava até parece que ainda estão no chão. Nas vigílias eu não te vejo mais, nas orações Eu tô com saudade. não vejo você. Não suportei a saudade apertando e por isso vim correndo pra te ver. O que foi, meu irmão, que houve com você? Volte para o seu lugar. O que foi? O que aconteceu com você? Querido irmão, eu venho te visitar. Senti sua ausência e por isso venho te ver. Me recordei dos hinos que você cantava e não suportei a saudade de você. Trago um abraço apertado da igreja e o sorriso carinhoso do pastor, da mocidade, um forte aperto de mão e o... É hoje que você vai voltar para Jesus. É hoje, é hoje. Sua classe manda lhe dizer que o seu nome da matrícula não tirou, e o lugar onde você se sentava até hoje ninguém o ocupou. O local onde você se ajoelhava, O Senhor para surpreende. fazer a sua oração. Que lindo, As igreja. lágrimas que você derramava até parece que ainda estão no chão. Nas vigílias eu não te vejo mais, e nas orações eu não vejo você. Sim. Não suportei Estamos com saudade. te apertando e por isso vim correndo pra te ver. O que foi, meu irmão? Que houve com você?
volte para o seu lugar. O que foi com você? O que foi, meu irmão? Que houve com você? Volte para o seu lugar. O que foi com você? O que foi, meu irmão? Que houve com você? Volte para o seu lugar. O que foi com você? Igreja, existe um tempo na vida do homem, e esse tempo ele chegou. Esse tempo é o tempo do Senhor Jesus, é o tempo do Senhor fazer, é o tempo do Senhor renovar forças, porque está acontecendo um tempo aonde o Senhor Jesus vai fazer o vento soprar, e o vento vai soprar. Esse vento sopra, e quando ele passa, ele renova tudo. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder. Vem restaurar. Vem aqui os irmãos aqui na frente, vem. Vem na frente, vem. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, Sopra, Espírito Santo. Os que estão em casa chorando com fone no ouvido, os que estão desamparados, tome esta alma na tua mão, nas mãos, Senhor. Aleluia. junta os pedaços,